Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar o assunto de morte celular. Dessa vez nós vamos falar de necrose e no fim vai ter um apanhado diferenciando a apoptose da necrose. Eu espero que vocês gostem do conteúdo, então bora pro vídeo. Bom pessoal, então vamos pro vídeo. Vamos falar de morte celular novamente. Agora nós vamos nos ater às necroses. E só para falar, pessoal, tô gravando esse vídeo do mesmo dia que eu gravei o da apoptose, que eu tava desmaiado. E ó, a diferença tá aqui, ó. Um café que é praticamente 200 gramas para 50 ml. E o efeito todos já sabem qual que é, né? E por que que eu quis estar tão energizado para essa apresentação? Porque nós vamos falar de necrose. E necrose é um tema muito legal. Mas por que que necrose é um tema legal? Porque muito provavelmente você, antes de entrar para um curso da área da saúde, sabia ou já ouviu falar sobre necrose. Bom, provavelmente não sabia o que era com detalhes, mas ouviu falar. E muito provavelmente, quando fala necrose, na sua cabeça vem aquela imagem daquela mão enegrecida, que está com aspecto morto. E necrose é isso, é a morte celular e decorrente de estímulo nocivo. Diferente da apoptose, a necrose ela é a morte celular decorrente de uma lesão, de um estímulo nocivo. Então, ela é o principal tipo de morte relacionado com a doença. Tem uma diferença também. Quando nós falamos de apoptose, vocês viram que nós falamos muito do ambiente celular, de uma célula única. Quando nós falamos em necrose, muito provavelmente nós vamos ver a morte de diversas células, de um grupo de células. Por quê? Porque se eu tenho uma isquemia, por exemplo, o sangue não está chegando no tecido, esse sangue não está chegando para diversas células, não é para uma célula única. Então, todas as células que foram expostas a este estímulo nocivo vão morrer por necrose. E existem alguns mecanismos de lesão associados à necrose. Os principais, mas nós vamos ver tipos especiais, mas os principais são a desnaturação de proteínas e a digestão enzimática dos constituintes celulares. Então, desnaturação de proteínas e digestão enzimática dos constituintes celulares ou degradação. Além disso, nós temos diferentes padrões, e isso depende do tecido, do estímulo nocivo, mas enfim. Existe uma morfologia que é meio que geral para os tipos de necrose, que envolve a tumefação da célula, que é o aumento de volume, entrada de água. A gente viu isso muitas vezes, e se você não lembra, tem uma aula especial sobre mecanismos de lesão celular, onde além de ver isso, nós desmiuçamos. Então volta lá, é muito importante que você tenha visto para ter chegado até aqui. Nós estamos numa série de vídeos, e essa série tem um roteirinho, então eu vou deixando de falar coisas que eu já disse, mas está tudo gravado, guardado para que você veja e entenda, tudo bem? Então volta lá, depois você vem para cá. Então vai ter tumefação celular, ruptura de membranas. Então vamos lembrar que eu disse na apoptose que as membranas não se rompem. Os constituintes celulares se fragmentam, mas continuam envoltos por essa membrana protetora e são fagostados. Na necrose, eles rompem. E o que acontece? Extravasam os conteúdos intracelulares e esse extravasamento de conteúdo gera uma inflamação. A apoptose não gera inflamação. Necrose gera resposta inflamatória, porque extravasaram os conteúdos intracelulares, extravasaram as enzimas lisossomais, e aí você tem toda uma lesão tecidual por conta da necrose. Então, necrose tem inflamação, apoptose não. Então, vamos falar um pouquinho dos aspectos morfológicos da necrose. O primeiro aspecto importante é que nós temos uma hipereosinofilia. O que é hipereosinofilia? Eu uso esse termo quando eu estou me referindo a tecidos que são curados na hematoxina eosina, o famoso HE. As lâminas de histologia, quase todas que nós vemos, são curadas no HE. As colorações especiais muitas vezes são utilizadas para dar diagnósticos especiais, mas passa primeiro pelo HE. Então, quando eu falo de cor, se está mais basofílico, mais eosinofílico, eu estou sempre me baseando no HI, hematoxina eosina. Então, eu vou ter essa hipereosinofilia que se relaciona principalmente à desnaturação das proteínas. E eu tenho também algumas alterações nucleares que são muito importantes. A cariólise, que é essa primeira imagenzinha que vocês estão vendo em cima, que é a fragmentação do DNA. Então, dentro do núcleo, você vai ver vários gruminhos pretos, que é a fragmentação do DNA. A picnose, semelhante à apoptose, que é a condensação desse DNA e a diminuição do tamanho do núcleo. E, por fim, a perda do núcleo. A cariorrexia, o núcleo se fragmenta. E na célula necrótica, já em estágio final, a gente não tem núcleo.
Só tem o fantasma da célula, uma arquitetura da célula, dependendo do tipo de necrose também, nós vamos ver mais para frente, mas não tem mais núcleo. Então aqui nós estamos vendo os 3 aspectos dos núcleos em células necróticas. O primeiro que é a cariólise, que é esse núcleo cheio de bolinhas, que está no meio, cariólise. E em cima nós temos a piquinose, que é a condensação, e o núcleo fica bem basofílico, bem roxo, bem concentrado. E por fim a cariorrexe, que é a fragmentação desse núcleo, formando essas vesículas, esses grumos. Não são vesículas, né, mas são grumos ali particulados no ambiente celular. Tudo certo? Então, para que nós consigamos descrever as necroses de uma forma didática, nós diferenciamos em tipos de necrose. O primeiro tipo, que é o mais comum, porque está relacionado com o principal tipo de estímulo nocivo de importância na clínica, na cirurgia, na rotina do profissional da saúde, é a necrose coagulativa. Vamos gravar. Necrose coagulativa, que é resultado da desnaturação de proteínas e enzimas. Necrose coagulativa é resultado da desnaturação de proteínas e enzimas. Esse tipo de necrose, ela resulta principalmente da lesão isquêmica, como eu tinha dito. Então, um coração que teve lá uma lesão coronariana, formou, né, a obstrução e o sangue não chegou no miocárdio, é esse tipo de necrose que nós vamos encontrar nas fibras cardíacas do coração. E o que acontece nesse tipo de necrose? Existe a preservação da arquitetura tecidual. O que isso significa? Que por um tempo, embora as células estejam mortas, não tenha mais vida ali, eu consigo pôr aquele tecido no microscópio e identificá-lo, porque existe uma preservação da arquitetura. Então as células, os cardiomiócitos vão estar preservados, embora com algumas alterações, porque não tem mais vida, são células mortas, são células em necrose coagulativa. E por que isso acontece? Como eu disse, existe a desnaturação de proteínas e enzimas. Quando uma célula morre, quem faz a sua destruição são as enzimas que estão dentro da célula. Elas extravasam dos lisossomos e vão fazer a destruição da célula. Se a célula morre por necrose coagulativa e acontece a desnaturação das enzimas, elas perdem a capacidade de destruir a célula. Então, elas não conseguem destruir a forma da célula. Então, é um tipo de morte onde as enzimas foram desnaturadas e a célula não consegue, e elas, portanto, não fazem a destruição dos componentes estruturais. Então, a célula mantém a sua estrutura. Então, é o que nós chamamos de preservação da arquitetura tecidual. E essa preservação pode persistir por dias no tecido que foi necrosado. Vale lembrar que depois de um tempo, se o tecido se renova, vai haver uma substituição. Se o tecido não se renova, vai haver a formação de uma cicatriz, que é assunto de outra aula, mas persiste por dias ali essa forma, esses restos que mostram a arquitetura, e nós vamos entender um pouquinho mais para frente. Então, depois de um tempo, esses restos vão ser removidos por fagocitose ou ação de enzimas lisossômicas, mais dos leucócitos. Porque vamos lembrar que a necrose gera inflamação, então vai atrair leucócitos, e os leucócitos vão utilizar suas enzimas lisossômicas para destruir esse resto celular. Então, não são as enzimas das próprias células que morreram, são as enzimas dos leucócitos que vão ser atraídos. Esse tipo de lesão nós chamamos comumente de infarto, que é a morte tecidual por isquemia. E aí tem um detalhe importante: apenas no sistema nervoso central, a isquemia não causa necrose coagulativa. No corpo todo, na ausência de circulação, vai haver uma necrose coagulativa. No sistema nervoso central, não. Vai haver outro tipo de necrose. Muito possivelmente por conta da resposta que as micróglias, que são os macrófagos do sistema nervoso, têm frente à ausência de oxigênio. Elas fazem uma destruição do tecido. E vamos lembrar que a necrose coagulativa existe uma preservação da arquitetura do tecido. Mas a gente vai entender nessa imagem. O que nós estamos vendo aqui? Um rim necrótico. É uma necrose do rim. Mas eu, pondo isso no microscópio, eu consigo saber que é um rim. Porque eu tenho os fantasmazinhos ali. Estou vendo 2 glomérulos, estou vendo os túbulos contorcidos. Só que você vê que não tem núcleo. É tudo rosinha, não tem as manchinhas roxas que são os núcleos, porque os núcleos foram dissolvidos. É um rim necrótico, houve uma isquemia desse rim e as células desse rim morreram. Então é como se fosse um monte de célula fantasma. Né? Tudo bem rosinha, sem núcleo, mas eu consigo identificar que é um rim. A arquitetura está preservada. Nessa outra imagem a gente consegue ver muito bem. Aqui nós temos um fígado, e é uma imagem muito bonita. Nós temos toda essa área mais pálida em volta da veia centro-lobular do fígado, é uma área de necrose coagulativa.
Então, houve uma necrose coagulativa na pericentro lobular. Não vou entrar em detalhes, mas o fígado tem padrões de necrose diferenciados, mas tem ali uma necrose coagulativa pericentro lobular. E se a gente vê que mais distante da veia, que está bem no centro da imagem, eu tenho mais distante, lá nas periferias da necrose, eu volto a ter hepatócitos vivos. Eu tenho hepatócitos mais roxinhos, com núcleo. Então, eu consigo diferenciar bem o que é uma necrose coagulativa do que é célula normal, que está no entorno da necrose coagulativa. Mas o que é importante notar também? Que, embora eu tenha necrose, eu consigo identificar que são hepatócitos. Porque eu tenho as trabéculas de hepatócitos bem formadas. Se eu visse só a área de necrose, eu conseguiria identificar que eu estou vendo uma biópsia de fígado. Porque a necrose coagulativa preserva a arquitetura. Aqui tem uma imagem muito clássica que eu até relutei em trazer, porque é a imagem que é sempre muito utilizada, mas é a necrose, o infarto renal. Então, é a necrose coagulativa do rim. O rim, por ter uma circulação terminal, então, assim, quando você tem uma lesão vascular, um vaso está obstruído, ele faz essa necrose em cunha, né? Forma essa cunha de necrose, e o tecido necrótico fica mais esbranquiçado. Então, a gente tem uma representação bem bonita de um rim com uma necrose, muito possivelmente causada por uma área de isquemia. Então, essa partinha branca, que parece uma fatia de pizza, é uma necrose nesse rim. E aqui eu tenho o coração, então à direita eu tenho a imagem do coração mesmo, macroscópica, e aí eu vejo essa parte vermelha com esse asterisco vermelho, é uma área de necrose coagulativa, um infarto do miocárdio, e eu noto que ele está mais branco do que o resto do tecido, do que o resto do miocárdio. Entre esse tecido mais branco e o tecido normal, tem uma área vermelha, que é uma área de hiperemia, porque houve uma resposta inflamatória, houve uma engurgitação dos vasos ali, com presença de células inflamatórias, é o que eu chamo de hiperemia. Então eu vejo que tem uma área bem mais branca, depois uma área mais avermelhada e depois uma área normal. Se eu olhar no microscópio, o que eu vou ver? As fibras cardíacas, sem núcleo, porque estão necróticas, mais pálidas do que o normal, porque estão necróticas, e eu tenho também essas bolinhas roxas, são células inflamatórias. Vamos lembrar que a necrose coagulativa vai gerar uma resposta inflamatória. Então, tenho só os fantasmas da célula, porque são células mais pálidas, sem núcleo, e uma resposta inflamatória associada. E aí, falei de necrose coagulativa. Vamos lembrar que tem outro tipo de necrose também muito importante. Temos vários, mas se eu pudesse elencar as duas mais importantes seria a coagulativa e a necrose liquefativa. Na necrose liquefativa predomina o processo de proteólise. Então vamos lembrar que na coagulativa é a desnaturação de proteínas e enzimas, e na liquefativa é a proteólise. Quando eu falo em proteólise, eu vou lembrar que a célula é formada por proteínas que dão estrutura para ela. Então, se eu tenho proteólise, eu tenho a destruição da estrutura celular. Diferente da coagulativa, nesse caso não existe a preservação da arquitetura tecidual. Então, o tecido meio que se desfaz. O principal causador desse tipo de processo são agentes infecciosos, principalmente bacterianos. Então, são processos que envolvem micro-organismos. Nesse caso, eu tenho perda da arquitetura tecidual, como eu disse. Os leucócitos também vêm, então existe uma resposta inflamatória e, além de serem mobilizados para o local, eles liberam enzimas, e enzimas das próprias células são liberadas, causando uma destruição total e formando pus. O pus nada mais é do que o resto celular, que envolve tantas células que morreram, mas principalmente os leucócitos, os neutrófilos, que chegaram no local para fazer ali uma resposta inflamatória ao agente microbiano que está causando esse processo. Vamos lembrar que eu disse que no sistema nervoso central a isquemia não causa necrose coagulativa, ela causa necrose, então, liquefativa. Então, no sistema nervoso central, mesmo que não associado a micro-organismos, eu vou ter esse tipo de necrose quando eu tiver processos isquêmicos, por exemplo. Aqui, então, eu tenho uma imagem muito clássica do sistema nervoso central e eu consigo ver essa área mais amarelada, exudativa, é uma necrose mais úmida, com formação mais úmida. Então, eu vejo essa área aí meio amarelada, com um pouco de secreção. É uma área de necrose liquefativa do cérebro por isquemia. Não tem agente infeccioso. É isquemia que causou necrose liquefativa. E aqui eu tenho tecido com necrose liquefativa. Eu tenho muito resto celular, muito que a gente chama de debris, muito leucócito,
essa formação meio eosinofílica amorfa, que eu posso considerar um pus, um infiltrado proteináceo purulento. Posso ter micro-organismos aqui, não tão visíveis, mas posso ter bastante micro-organismos. E se eu coloco essa lâmina, essa foto, se eu projeto essa foto, eu não posso cobrar que a pessoa fale que órgão é esse. Porque aqui eu só tenho uma formação amorfa de resto celular, de neutrófilo, muito provavelmente um abscesso. Então, diferente da coagulativa, não existe a preservação da arquitetura textual. Então, continuando, nós temos aqui uma imagem macroscópica de um pulmão com uma área de necrose liquefativa, um abscesso. Então, nós podemos perceber que existiu toda a destruição dessa área do pulmão por conta de agentes infecciosos. Então, diferente da coagulativa, o tecido é destruído, existe a formação de pus, grande parte das vezes. Eu gosto de trazer essa imagem para a gente ver e entender a necrose coagulativa e liquefativa. Nós temos outros tipos, mas essas são, sem sombra de dúvidas, as mais importantes e mais comuns. Então, eu trago a imagem da Segunda Guerra Mundial, a primeira em Hamburgo, em 1945. Então, eu tenho uma estrutura de um prédio. Esse prédio não existe mais, ele foi destruído pelo bombardeio. Não tem vida, é um prédio sem vida. Só que, se eu olho isso daí, eu consigo identificar que era um prédio, porque a arquitetura dele está mantida. Embora ele esteja destruído, a arquitetura está mantida. Então, nós podemos fazer a analogia da necrose coagulativa. Houve uma destruição tecidual, mas a arquitetura tecidual foi mantida. E na segunda imagem, nós estamos vendo o que sobrou ali da bomba de Hiroshima, né, da bomba atômica. Então, nós não temos mais nada, ali nós temos ferro retorcido. E eu não consigo identificar se isso era um prédio, se isso era uma casa, se isso era um teatro, se isso era um avião que caiu. Eu não consigo identificar mais nada. Eu sei que tem um monte de destruição, mas eu não tenho a preservação da arquitetura que me diga o que era aquilo antes da destruição. Então, essa é a diferença da necrose coagulativa e da liquefativa quando nós falamos em morfologia. Tudo bem? Vamos para outro tipo de necrose. Então, nós falamos das duas principais e agora nós temos tipos não especiais, mas tipos associados de necrose. A necrose gangrenosa talvez seja a que mais está na cabeça das pessoas, a mais famosa. E o que acontece da necrose gangrenosa? É uma associação da desnaturação de proteínas e da proteólise. Então, tem uma associação de necrose coagulativa e liquefativa. Normalmente, esse tipo de necrose começa com um déficit circulatório. E ela comete principalmente a extremidade dos membros. Então, se eu tenho um déficit circulatório, eu tenho isquemia. Isquemia é o causador de necrose coagulativa, exceto no cérebro. Então, tem uma necrose coagulativa e algumas vezes essa necrose coagulativa pode ter a infecção secundária. Então, houve uma área de necrose, uma bactéria veio e se instaurou ali. Então, eu vou ter a formação de uma gangrena úmida, ou seja, necrose coagulativa associada à necrose liquefativa, porque eu tenho também a associação de um micro-organismo. Eu posso ter um micro-organismo que induz uma resposta mais mucopurulenta, então vai ser a gangrena úmida, e eu posso ter um micro-organismo, por exemplo, que induz a produção de gás. Se o micro-organismo induz a produção de gás, vamos lembrar que tem bactérias que são produtoras de gás, eu vou ter a gangrena gasosa, com formação de bolhas de ar. Então isso vai depender do padrão. Então normalmente é uma associação entre necrose coagulativa e necrose liquefativa. Não tem um padrão morfológico, microscópico específico, mas eu tenho bem conhecida essa foto aí, vocês estão vendo, dos dedos necrosados, lesões que são comuns em portadores de diabetes, por exemplo. E a microscopia, o que eu tenho? Eu tenho uma área de necrose, então tem uma necrose ali, uma destruição tecidual, com restos de bactéria. Então esses grumos de micro-organismo, que são mais roxos, essas partes mais roxas dessa imagem microscópica, são os micro-organismos. Então eu vou ter isso, uma associação entre os dois processos, nada de muito específico. E já dá para entender o tipo de lesão macroscopicamente, mas é um tipo importante de lesão. Vamos lembrar que acomete principalmente extremidade de membros, eu tenho associação entre necrose coagulativa e necrose liquefativa. Um outro tipo de necrose é a necrose caseosa. Caseu vem de queijo. Então, uma necrose que tem aspecto de queijo. Esse tipo de necrose está principalmente relacionado com a tuberculose, mas não só com a tuberculose. Né? Micobactérias, no geral,
tem essa capacidade de gerar esse tipo de resposta. Mas também lesões causadas por fungos, por exemplo. E aí o que acontece? Eu vou ter uma lesão brancacenta de consistência friável, e microscopicamente essa lesão é circundada por uma camada de células inflamatórias e mais externamente por uma cápsula de tecido conjuntivo. E esse é um ponto importante. Esse tipo de lesão inflamatória que tem ao centro a área de necrose, circundando a área de necrose um cinturão de células inflamatórias, principalmente mononucleares, linfócitos, e aí eu vou ter macrófagos com formação epitelioide, ou macrófagos multinucleados, que são chamados de células gigantes multinucleadas. Essa formação, necrose, cinturão inflamatório mononuclear e cápsula fibrosa é o que eu chamo de granuloma, ou inflamação granulomatosa, muito comum na tuberculose. Então aqui eu estou vendo macroscopicamente pulmão tuberculoso, com essas formações amarelo-brancacentas, que parecem alguns nódulozinhos. No outro lado, eu estou vendo aqui um linfonodo também, com área de tuberculose. É muito comum essas tuberculoses disseminadas, que os linfonodos traqueobrônquicos sejam acometidos, mas a tuberculose não é a exclusividade dos pulmões, é muito importante saber disso. Pode ser encontrado em diversos locais do corpo, como nos intestinos, por exemplo. Mas esses são aspectos macroscópicos, né? Uma aparência de queijo, um amarelo brancacento, ou branco amarelado, enfim, a sequência não importa, de consistência friável, um pouquinho dura até às vezes, que parecem nódulos. E microscopicamente eu tenho esse aspecto, que é o aspecto clássico. Essa área rosa, onde está escrito necrose caseosa, é a área de necrose, é a área onde existe morte celular, mas eu percebo que ela tem um cinturão. Então, primeiro eu tenho um cinturão de células inflamatórias, e células inflamatórias muitas vezes gigantes, com células gigantes, multinucleadas, que são macrófagos, bem reativos, alguns formando células epitelioides, então elas formam tipo um cinturão de macrófagos, e eu tenho também linfócitos. Então, vamos lembrar, essa formação de necrose no centro, cinturão inflamatório em volta, e uma camada de tecido fibroso, né, é o que eu chamo de granuloma. E esse tecido que faz essa camada externa, ele surge por conta do aumento dessa área de necrose, da morte do tecido adjacente e desse crescimento expansivo que vai formando essa cápsula de tecido conjuntivo. Tudo bem? Então, necrose caseosa, granuloma, são primos, andam juntos, então vamos lembrar sempre de necrose caseosa, granuloma, e se você puder puxar outra coisinha na sua cabeça, puxa a tuberculose. Não é exclusivo da tuberculose, infecções fúngicas, outros micobactérios, mas vamos puxar. Necrose caseosa, granuloma e tuberculose, você já vai estar aí bem amparado pelo conhecimento dessa área. Outro tipo de necrose é a necrose gordurosa ou esteatonecrose. E esse é um tipo de necrose muito específico. Por quê? É um tipo de necrose onde o processo que predomina é a necrose enzimática do tecido adiposo. O que é necrose enzimática do tecido adiposo? As enzimas lipases, que são enzimas que fazem a digestão da gordura, vão e destroem o tecido adiposo. Mas como isso acontece? Bom, vamos lembrar que as enzimas lipases elas estão dentro do pâncreas. E aí elas desembocam do pâncreas direto no intestino para fazer a digestão da gordura. Então, se eu tenho uma pancreatite aguda, o pâncreas ele fica inflamado, ele permite o extravasamento dessas lipases. E essas lipases começam a digerir o peritônio. Então é uma coisa muito grave. Pancreatite é uma doença muito grave. As lipases extravasam do pâncreas e começam a fazer digestão estrutural das gorduras que estão presentes no abdômen. É bem complexo. Então o que eu vejo? Em casos de pancreatite, eu vejo lesões brancacentas de consistência argilosa, meio que parece também um nódulo, tem uma consistência meio firme. Isso acontece porque eu tenho a junção de ácidos graxos mais cálcio, que faz o efeito de saponificação. Então fica um pouco com aparência de sabão, digamos assim. O abdômen ali, toda essa área peripancreática fica com esse aspecto. E microscopicamente, o que eu percebo? Adipócitos necróticos com áreas de calcificação, porque o cálcio ele surge nessas áreas de lesão, e focos de inflamação. Então aqui eu estou vendo uma microscopia de uma necrose enzimática do tecido adiposo, ou esteatonecrose. Então eu estou vendo essas linhazinhas que parecem um crochê,
são as membranas dos adipócitos, mas eu não vejo núcleo porque eles estão necróticos. Essa área no centro mais roxinha, que parece uns cristais, uma teia de aranha, é a deposição de cálcio, porque o cálcio é estimulado a se colocar nessas áreas de lesão. A gente vai entender um pouquinho mais na aula de degeneração celular, por que isso acontece. Mas é isso, basicamente. A destruição dos adipócitos, a necrose dos adipócitos com deposição de cálcio. E células inflamatórias associadas, que a gente consegue ver aqui no cantinho, essas bolinhas roxas, são células inflamatórias. Macroscopicamente, aqui eu estou vendo o aumento, né, o aumento que fica ali na curvatura maior do estômago. Em cima do aumento está esse bastão de bisturi, né, essa cabo de bisturi. E aí eu estou vendo essas formações parecendo gruminhos amarelos, pontinhos amarelos no aumento. Esses pontinhos amarelos são pontos de necrose do tecido adiposo, possivelmente relacionado a um quadro de pancreatite. Outro tipo de morte celular super específico é a morte fibrinoide ou necrose fibrinoide. O que acontece na necrose fibrinoide? É uma reação relacionada ao sistema imunológico na parede dos vasos. Então, quando eu tenho uma resposta imunológica a algum agente, normalmente existe a formação do que nós chamamos de complexos imunes, que é a junção do antígeno e anticorpo. No caso da necrose fibrinoide, esses complexos se depositam na parede dos vasos. E a deposição desses complexos nas paredes dos vasos vai levando a uma resposta, e essa resposta vai levando à necrose dessa área e espessamento da parede desses vasos. É o que nós chamamos de vasculites autoimunes. E depois que vai acontecendo a necrose, eu vou tendo a deposição de fibrina. E a fibrina depositada na parede desses vasos, que já estão espessados, dá um aspecto róseo brilhante no HE. Então são vasos bem chamativos, como a gente está vendo aqui. Então eu tenho essa área de necrose, eu percebo que eu não tenho núcleo, é uma área rósea brilhante que está no entorno de um vaso, e eu tenho também um cinturão de células inflamatórias, um infiltrado neutrofílico, porque todo esse processo, vamos lembrar que necrose induz resposta inflamatória. Tudo certo? Então, basicamente, esse era o último tipo de necrose que nós tínhamos para falar. Mas vamos fazer uma recordação aqui sobre necrose e apoptose, focando no que é mais importante, o resumão. Então, vamos lá. Vamos às diferenças da apoptose e da necrose. A apoptose pode ser fisiológica ou patológica. Vamos lembrar que ela é fisiológica porque é um mecanismo pelo qual existe regulação tecidual do corpo do indivíduo. Mas pode ser patológica através de uma infecção viral que induz apoptose, dano do DNA que induz apoptose, doenças que causam esse tipo de processo. Já a necrose é patológica. Morfologicamente, a característica da apoptose é a retração celular, diminuição do tamanho, enquanto que a morfologia da necrose é o aumento da célula, tumefação celular. Na apoptose, existe a formação dos corpos apoptóticos, então a célula se fragmenta, mas continua com a membrana no entorno dela, então são fragmentos com membrana. Na necrose, acontece o extravasamento do conteúdo celular. Então, tudo que está dentro da célula vaza, gerando uma resposta inflamatória ferrenha, que é um dos pontos também. A apoptose normalmente acontece com células isoladas. É uma regra? Não. Mas, se eu pensar na regulação tecidual, o tecido não se regula matando todas as células de uma vez. Já na necrose, eu tenho lá um dano, uma lesão, um estímulo nocivo que chegou, metendo os dois pés na porta e matando um grupo de células. Né? Se eu tiver um estímulo nocivo que matou uma célula só, ótimo, vida que segue, não vou nem saber que tive um estímulo nocivo, não é mesmo? E, ponto crucial, apoptose, isso é pergunta de prova, hein? Isso é pergunta de prova, de concurso, de qualquer coisa. A apoptose não tem resposta inflamatória, a necrose tem resposta inflamatória. Vamos comparar a morfologia das duas? Então, na apoptose, eu tenho a célula normal, a célula começa a formar essas bolhas e fragmentar o DNA. Depois ela começa a formar, essas bolhas se desprendem, formando o que nós chamamos de corpos apoptóticos. E, por fim, vem um fagócito e fagocita esse corpo apoptótico. Por que ele fagocitou? Teve resposta inflamatória que trouxe macrófago? Não. Os corpos apoptóticos tinham receptores que favoreciam a ligação entre esses corpos apoptóticos e os macrófagos, os fagócitos que vão fagocitá-los. E no nosso lado aqui, ao lado
do mecanismo de apoptose, eu tenho o mecanismo de necrose. Então a célula sofre um estímulo nocivo. Vejam que eu tenho duas setinhas. Porque se o estímulo nocivo for retirado enquanto a célula está doente, está tumefeita, ela volta à normalidade. Nós vamos ver na próxima aula de lesões, degenerações, que a degeneração é um acúmulo, por exemplo, de água, que está relacionado à lesão da célula, porque ela está sofrendo. Mas se o estímulo nocivo cessar, a célula vai voltar para a sua normalidade. Vida que segue. Mas se o estímulo nocivo persistir, o que vai acontecer? A célula vai romper. Essa ruptura vai levar ao extravasamento dos conteúdos intracelulares, e esse extravasamento de conteúdos vai atrair células inflamatórias, causando uma inflamação tecidual. Tudo bem? Então diferenciamos aí morfologicamente também, uma ao lado da outra, a apoptose e a necrose. Imagem super clássica, talvez a mais clássica que exista, porque é a imagem do livro do Robbins, que é a Bíblia da Patologia, e recomendo a leitura se você quiser estudar, complementar todo o conhecimento que foi passado aqui. Você vai achar tudo isso, tintim por tintim, muito mais detalhado no livro de patologia do Robbins. Tudo bem? E quero trazer um bônus aqui, que é a autofagia. O que é a autofagia? A autofagia é a destruição de parte dos componentes celulares. O que acontece? Vamos lá. A célula está bem funcional, de repente ela para de receber nutrientes. Ela não está recebendo mais nutrientes, não está conseguindo cumprir com o seu metabolismo normal, porque ela não está recebendo os nutrientes necessários para que se mantenha viva. E o que ela faz, no caso da autofagia? Ela digere os próprios componentes para ter um tempo, para ganhar energia. Então ela pega componentes ali que não são essenciais, né, óbvio, senão ela morreria, faria apoptose, mas ela pega alguns componentes, um grupo de componentes que vai fazer falta, mas não vai levar à morte. Ela engloba esses componentes, formando um vacúolo sobre eles, então ela faz tipo uma bolhazinha com esses componentes dentro, e aí essa bolhazinha de componentes que ela escolheu para comer, é como se ela comesse o próprio corpo para ganhar energia, essa vacúolo com os componentes que ela escolheu para digerir, encontra com um lisossomo. Vamos lembrar da biologia celular que o lisossomo é a vesícula que guarda ali enzimas digestivas. E aí ela forma uma única vesícula unindo esse vacúolo autofágico com o lisossomo, e aí ela faz a degradação desses componentes e recebe dessa degradação e desses componentes nutrientes. Então ela ganha um tempo para tentar sobreviver. Então, a célula, quando está em processo de morte, pode fazer esse processo de autofagia para ter um tempo de vida, ou um último recurso para tentar obter nutriente para permanecer viva. Tudo bem? Só um extra aí, mas é importante. A autofagia também é importante, diferenciá-la ali dos outros processos. Falei de apoptose e falei de necrose. Já não sei se eu falei isso já aqui, mas é uma frase que eu gosto muito, que a medicina é a ciência das verdades transitórias. Então, teoricamente, nós temos consagrado ali os mecanismos de morte celular por apoptose e por necrose, mas são os únicos? De forma nenhuma. Aqui tem um artigo, já nem é tão recente, é de 2019, que traz diferentes mecanismos de morte celular. Então, vocês estão vendo, isso tudo aqui é mecanismo de morte celular. E eu quero destacar o mecanismo que foi proposto em 2005, que é a necroptose. A necroptose é um mecanismo, talvez desses, o mais conhecido, além da necrose e da apoptose, que é um mecanismo, veja bem o que acontece. É uma necrose, nós vimos o que é uma necrose, mas é uma necrose programada. Então a célula programa para fazer uma necrose numa situação fisiológica, só que ela programa a morte, mas ao invés de fazer uma apoptose, ela faz um mecanismo de necrose. Então a célula morre por mecanismo semelhante à necrose, como se fosse a junção de uma apoptose com uma necrose. Então, só para que vocês saibam que quando nós fazemos uma imersão no assunto de morte celular, o assunto não se encerra nisso que foi tratado, de apoptose e necrose. Ele tem muito mais, além disso, muitos mecanismos, e todos os mecanismos, obviamente, relacionados a diferentes estímulos nocivos que levam à morte. São eles os determinantes para que nós tenhamos diferentes tipos de morte celular. Então, era isso que eu queria falar nessa aula de necrose. É assunto extenso, mas muito gostoso de aprender. Eu acho que é uma das aulas mais legais, porque a gente sai um pouco desse negócio de nível celular, molecular, e a gente vai para o nível tecidual. Então, a gente vê ali os tecidos destruídos e
e consegue ver numa ótica mais macroscópica, o que torna o entendimento um pouco mais fácil. Espero que vocês tenham gostado. Curte o vídeo, compartilha, segue o canal, ativa o sininho para receber as notificações, manda para os colegas que estão no perrengue aí para entender necrose e escreve a sua dúvida, que eu te respondo. Eu sei que ficou rápido, mas o objetivo é trazer vídeos mais rápidos mesmo. E mesmo assim não ficou tão rápido, mas o objetivo é que os vídeos sejam mais curtos, para que não sejam aulas completas, tão maçantes, mas que possam dar um substrato ali para o que talvez você não tenha entendido na sua aula de graduação. Então é isso, muito obrigado, até a próxima, falou!